E nós vamos ver Davi, ao entrar numa guerra para lutar contra o filisteu, o Golias, o gigante, ele vai fazer menção de uma aliança estabelecida por Deus lá atrás. Ele vai questionar, ele vai dizer assim: quem é este incircunciso que quer lutar e afrontar sem que esteja aliançado com Deus? Davi, ele vai se prevalecer no meio de uma guerra, dentro de uma luta, e ele vai ter a certeza que vai prevalecer devido à aliança que ele tinha com o Senhor dos Exércitos. Então Davi, ele vai fazer menção a essa aliança, que é a circuncisão, como todos nós conhecemos a história, que é um corte. Todo menino, todo filho nascido do sexo masculino teria que ter um corte no prepúcio, que é com uma pederneira, e no 8º dia, essa era a aliança estabelecida por Deus, que todo homem nascido ao 8º dia teria que ter um cortezinho no prepúcio para que tivesse essa aliança. Isso foi a forma como Deus havia estabelecido a Israel para que fizesse uma aliança com ele. Então Davi, ao entrar nessa guerra, ele vai ter a certeza de que vai vencer, porque ele está prevalecendo da aliança que ele tem com Deus. E a realidade que talvez nós deveríamos estar prestando atenção um pouco é sobre as nossas lutas e as nossas guerras. Primeiro devemos checar a nossa aliança com Deus, ou então até mesmo estabelecer essa experiência com Deus, de estarmos aliançados antes de entrar na guerra. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à paz do Senhor Jesus. Eu quero compartilhar com vocês um pedacinho da palavra de Deus. Amém? Irmãos, você que tem a sua Bíblia, pega lá rapidinho, dá um pause no vídeo, pega lá rapidinho e abre comigo no livro de Josué, capítulo 5, versículo 8. Nós vamos trazer aqui um princípio muito importante, que talvez vai nos esclarecer algumas coisas. Josué, capítulo 5, versículo 8 diz assim: E aconteceu que, acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam. Irmãos, quando Josué ele vai estar prestes a tomar posse da terra prometida, ele vai atravessar o Jordão, ele está passando por um caminho aonde ele ainda não havia passado. E Deus está levando Josué a passar por um caminho aonde ele iria conquistar aquilo que Deus havia prometido. Então havia pessoas ali no meio daquele povo, daquela nação, que ainda não havia se aliançado com Deus. E Deus estava dando a eles a experiência de viver um propósito. Então, antes de tomar posse da terra prometida, Deus vai dar uma ordem a Josué. Josué, todos aqueles que ainda não têm uma aliança comigo, eu quero que você circuncida todos esses que ainda não foram circuncidados. E Deus vai estabelecer uma ordem. Todos que forem circuncidados não podem sair do arraial até que parem de sangrar, até que estejam todos sarados. Irmãos, o princípio que Deus estava trazendo para o povo de Israel, que estava sendo circuncidado naquele momento, quando ele dá a ordem para Josué não deixar ninguém sair do arraial sangrando, porque quando Deus estabelece essa aliança, antes de entrar no propósito, se alguém saísse do arraial antes de ser curado, porque Josué era o líder, e quando o líder ele toca na tua intimidade, você e eu vamos ser feridos de alguma forma. E se nós sairmos do arraial depois de ter sido ferido pelo nosso líder, fazendo um pacto de aliança com Deus, e se nós sairmos antes de ser curados, nós vamos sangrar e nós vamos desonrar o arraial. Então Deus vai estabelecer um princípio. Ao ser tocado pelo teu líder para fazer uma aliança comigo, muitos serão feridos e eu não quero que ninguém saia do arraial ferido. Porque se sair ferido, vai sangrar no meio do caminho e vai desonrar o arraial. Irmãos, quando nós entramos no arraial, quando nós fazemos parte de uma comunidade de fé, a nossa liderança, ela tida por Deus como autoridade, ela vai conhecer a nossa intimidade como liderado.
E Deus vai estabelecer que ele faça alguns cortes, algumas feridas em nós, para que nós possamos ter uma aliança com Deus. E cabe a nós, quando estivermos sendo tocados pela nossa liderança e sentirmos ferido, cabe a nós a ficarmos no arraial até a gente curar essa ferida. Por quê? Porque se nós sairmos do arraial antes que essa ferida seja curada, nós vamos estar dando muito mais valor às nossas dores do que o nosso propósito. Porque Israel estava prestes a entrar na terra prometida, e a terra prometida era um propósito de Deus. Mas antes disso, eles tiveram que ser feridos. Antes de entrar no propósito, Deus sempre vai enviar um líder para te ferir, para ver se você é capaz de suportar as dores dessa aliança feita no arraial. E se você sai do arraial sangrando, você desonra o arraial. Então você perde o pacto estabelecido por Deus. Irmãos, diante de um propósito, diante de tomar posse daquilo que Deus prometeu, nós não podemos correr o risco de dar mais valor às nossas feridas do que o nosso propósito. Então, antes de tomar uma decisão, irmãos, tenha você a capacidade de pensar e refletir, eu falo isso para mim também, de que se nós estamos dando muito mais valor às nossas feridas, às nossas dores, do que o propósito que Deus está estabelecendo na nossa vida. Porque às vezes, irmãos, nós vamos ser feridos pela nossa liderança. Mas Deus, nesse momento, Ele está observando se nós somos capazes de suportar. Irmãos, a Bíblia, ela nos ensina uma fé para suportar, não uma fé de conquista. Nós vamos ver Deus falando através da carta a Tiago, dizendo assim, bendito é o varão que suporta, porque eu tenho uma coroa, um prêmio, um galardão para dar a ele. Então a Bíblia, ela nos ensina uma fé para suportar, não uma fé de conquista. Então que hoje nós possamos estar refletindo sobre essa realidade, sobre nós estarmos suportando mais as nossas feridas, para que diante de um propósito de Deus, nós não venhamos desonrar o arraial, para que a gente não venha dar mais valor às nossas dores do que os nossos propósitos. Amém, irmãos? Que Deus abençoe, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E obrigado, meu Deus amado, por todos esses ouvintes que estão assistindo, que estão sendo levados a compartilhar esse conteúdo, irmãos. É com muita simplicidade, mas tem chegado às casas como um estudo, como um benefício. E eu tenho agradecido a você, irmãos, que tem dado crédito, que tem compartilhado, que tem feito as inscrições. Mas a intenção é que a palavra de Deus seja pregada. Amém? Amém, irmãos? Eu agradeço a todos e que a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Amém. Tchau. Um beijo.